Nós que agradecemos a presença da Rebeca, da Roberta. E eu já quero chamar logo para o palco aqui o Xavier de Oliveira e o Carlos Lopes. O Xavier, irmão do Denoir. Carlos Lopes, diretor de redação do Jornal Hora do Povo. Vem por aqui que é mais fácil de subir. Opa, pronto. Para o nosso palco não... Eles vão apresentar agora o terceiro livro da coletânea, que é o Denoir de Oliveira, Estética e Esperança, né? Que reúne artigos que o Denoir escreveu durante algumas décadas, aí, em particular artigos publicados na coluna diária que ele tinha lá no jornal Hora do Povo, né? Esse livro foi organizado também pelo Gabriel Alves, que está aí, né? Ele podia estar fazendo debate aqui também, mas que está com muita preguiça hoje, né? Não, mentira. Ele foi também graças a ele que nós conseguimos uma entrevista que está no livro também, que o Denoir deu uma longa entrevista já no final da vida que ele deu ao Marcelo Ridente e que conta essa história também toda. Então, sem mais delongas, quem quer começar? Xavier. Boa noite. Bom, na verdade, as pessoas que me antecederam aqui exauriram bastante o problema, a questão do CPC, da UNE, e com bastante propriedade. E foi, para mim, assim, interessante, porque foi rememorando diversas facetas da UME, quer dizer, até me espantou quando ela me falou que a UME, na verdade, o CPC da UME levou 3 anos apenas, de 61 a 64. Foi o tamanho e o vigor do CPC que dá a impressão que ele permaneceu em atividade durante 30 anos, e não somente 3. De tal maneira, foi um movimento que pugnava pela liberdade, pela democracia, contra toda a opressão que se desenvolvia, sobretudo a perseguição que se desenvolvia, sobretudo no governo Jean Goulart. Bom, mas eu gostaria de falar dos livros, na verdade, né? Porque eu queria agradecer mais uma vez para o CPC da UME a publicação dos livros sobre o Denoir, meu irmão, nosso irmão, o irmão Rui também, e dizer que realmente ultrapassou completamente a expectativa, tanto a minha quanto a do Rui, com relação assim à forma como a amplitude que tomou esses livros. Quer dizer, eu vejo esses 2 livros, o primeiro, que é sobre as peças de teatro do Denoir. São 7 peças ao todo, mas essas peças, na verdade, elas representam assim uma curvatura muito grande na vida política dele, porque elas partem. É pena que as pessoas aqui não conheçam o livro ainda, vão conhecer na 2ª edição, mas já posso adiantar que, assim, você analisando as peças que foram escritas inicialmente nos anos 50, 57, 58, 59, 62 e tal, uma época de muita liberdade, a época de Juscelino Kubitschek, e foi um ano que a gente pouco fala, mas foi um ano de muita liberdade e de muita expressão e de muita possibilidade à criatividade, à criação. Basta dizer que foi uma época em que foram escritos livros como o do Guimarães Rosa, o Grande Sertão Vereda, aconteceu a Bossa Nova, aconteceu o Teatro Novo, aconteceu o Cinema Novo. Enfim, foi um momento de muita liberdade e até de tolerância, talvez até excessiva, do Juscelino Kubitschek, que era um homem que não tinha a menor assim, intuição de perseguir politicamente ninguém.
e até, eu acho, do meu ponto de vista, ele foi até tolerante demais contra alguns movimentos sumamente reacionários e antipatrióticos e antidemocráticos que se desenvolveram no governo dele. Mas, enfim, isso é outra história. Eu acho, por exemplo, que esses dois livros, os três livros, né? Eu me refiro mais especialmente os dois primeiros, o do teatro, onde eu faço uma espécie de escrevo um prefácio. Eu tento, de certa maneira, colocar algumas visões que eu tive a respeito das peças, procurando entender o momento que nós vivíamos, inclusive o momento humano em que o D9 vivia, que foi exatamente nessa época de 1957, por aí, 58, 59, 60, uma época em que nós tivemos um grande golpe na família, com o falecimento do nosso pai de uma maneira muito trágica. E, então, sobretudo a peça Saltimbanco, é pena que vocês não a conheçam, sobretudo a peça Saltimbanco, que aqui pouco não se falou praticamente, nós ficamos aqui muito detidos na peça O Revólver Justiceiro e também nos Monstros, mais em cima do Revólver Justiceiro, mas essas peças Saltimbanco, essa peça contra a máquina, as peças contra o misticismo dos homens, a peça contra a guerra, são peças que foram escritas há muito tempo, mas incrivelmente de uma extrema realidade. São peças que ainda hoje, lamentavelmente, têm todo permitem assim toda uma reflexão de tal forma a problemática que o D9 ali lança ainda subsiste. Por exemplo, no caso da Contra-Guerra, que é uma peça em que é combatido, o D9 combate muito esse patriotismo hostil de uma nação realmente odiar a outra por inúmeras razões. Agora, o que eu queria falar assim, exatamente é que esses dois primeiros livros, tanto o do teatro como o outro da Estética da Esperança, de certa maneira, eles se harmonizam muito, porque um trata das peças dele, peças que ele escreveu ao longo de alguns anos, e, como eu disse, assim, dentro de diversas camadas de conscientização política. Ele parte de uma posição muito individualista, de muita influência de nosso pai, que era anarquista. Ele parte dessa premissa muito individualista do homem acima de tudo, o homem acima da lei, o homem acima do Estado, o homem é a última medida a ser exaltada numa sociedade, para uma visão, como eu digo na minha apreciação que eu faço, ele parte do eu social para do eu individual para o eu social. Quer dizer, a partir do Revólver Justiceiro, realmente ele começa a assumir uma outra posição política, não mais assim tão arraigada no sentido da individualidade, mas sim do homem como ser coletivo. Isso é importante analisar, e é exatamente toda essa nuance que ele coloca nessa peça, toda essa modificação de comportamento perante a vida, perante a história, perante a política, ele coloca exatamente em função de todo esse movimento que ele participou do CPC da UNE. Aqui a Rebeca coloca uma coisa muito interessante, que é a arte conscientizando as pessoas. A arte também ela tem essa capacidade incrível, né, de realmente fazer um chamamento às pessoas, a sua condição humana, a sua condição política e as suas posições perante a história. Enfim, eu não vou me alongar muito, mas eu queria só falar dessa coisa que eu acho muito importante, que é essa ligação entre os dois primeiros livros, do teatro e depois o da Estética da Esperança. No teatro, como eu disse, são as peças dele que apresentam diversas nuances assim em termos de comportamento. E no livro da Estética da Esperança,
de certa maneira, uma aproximação que se faz ao homem de Renoir. Quer dizer, então mostra-te toda a trajetória dele, todas as bifurcações que ele foi assumindo ao longo da vida, as nuances, as suas contradições, as suas observações e perspectivas de vida. E é interessante isso porque você tem não somente um autor de teatro, nas peças do primeiro livro, como no segundo livro você tem toda uma apreciação de uma maneira muito vigorosa e, ao mesmo tempo, muito elucidativa a respeito das suas posições políticas. E eu acho isso fundamental. Enfim, resumindo bastante, são 2 livros que se completam. Um, mostrando o autor do livro. 2, mostrando o ser humano, como aquele ser humano, o que levou aquele ser humano a escrever essas peças. É uma análise que você faz das peças em si e dele enquanto ser humano, dele enquanto animal político. É isso. Eu abro qualquer pergunta que as pessoas queiram fazer, mas compreendendo desde já de que é difícil qualquer pergunta, porque no momento que vocês não conhecem os livros e as peças. Mas, de qualquer forma, se alguém tiver... Agora, eu queria fazer só uma citação aqui, que eu achei muito interessante, o depoimento das pessoas que me antecederam, a professora e a Rebeca, e louvar realmente aqui o teatro do CPC da UMES, como aqui se tornou uma espécie de um vulcão de sabedoria, um vulcão de conscientização política, realmente de propagação de ideias. Isso é tão interessante, virou um point realmente, as pessoas vêm aqui debater ideias, tornou-se um centro de inquietação muito grande. Eu não sei até se passou das perspectivas dos próprios autores, se isso ultrapassou, digamos assim, a imaginação, foi além da imaginação de vocês, talvez tenha sido. Isso me recorda muito, me traz muita memória do Teatro Opinião, no Rio de Janeiro. Mas somente que no Teatro Opinião havia uma grande motivação das pessoas fazendo do teatro uma espécie de ponto de encontro, de local de um chorar no ombro de outro, que nós estávamos em plena ditadura militar, esse movimento de 31 de março, que só trouxe misérias para o país. Então, as pessoas se sentiam muito felizes, de repente, ir lá assistir uma peça do Vianinha. Aliás, eu fico muito comovido também de as pessoas falarem tanto no Vianinha. Foi uma das pessoas mais, assim, doces, e uma das pessoas mais doces, mais lúcidas que eu conheci em toda a minha vida. Do João das Neves, enfim, todas as pessoas aqui citadas, foi esquecida aqui a pessoa do Ferreira Goulart também, que foi muito importante no Teatro Opinião. Enfim, eu vejo isso aqui como uma espécie de uma revivificação do Teatro Opinião. Até por coincidência, lá no Teatro Opinião fazia-se às segundas-feiras um show de músicas. Aqui está sendo feito às terças-feiras. Mas o que eu quero dizer é que aqui me causa mais impacto, porque lá havia motivação política. As pessoas encontravam num show de opinião, na voz da Nara Leão, na voz do Zequete, na voz do João do Vale, que eram 3 pessoas de níveis sociais inteiramente diferentes, o João do Vale, um nordestino, o Zequete, um malandro dos Morros do Rio de Janeiro, e a Nara Leão, uma burguesona que morava em frente ao mar, na Avenida Atlântica. Enfim, três entidades humanas inteiramente diferentes. Essas pessoas, então, num palco, que era um palco, um teatro de arena, essas pessoas cantando.
E aí que está o grande mérito, a grande sabedoria. Essa peça foi realmente muito espantosa, porque ela foi idealizada pelo Vianinha, que era realmente vamos falar a verdade, no Grupo Opinião, era a grande cabeça, né? Era a grande cabeça, o Vianinha. Então, essas três pessoas cantando as suas músicas, contando as suas experiências de vida, comoviam as pessoas todas. As pessoas ficavam embargadas, as pessoas assistiam o espetáculo diversas vezes. Enfim, o Teatro Opinião, naquela época, tinha todo um chamamento, exatamente pela inquietação política de cada uma pessoa revivia. Aqui não. Aqui nós não estamos vivendo, bem ou mal, numa democracia, com um governo progressista. Então, mesmo assim, as pessoas estão procurando aqui o teatro do CPC da UMES. É espantoso isso, isso dá realmente um calor de esperança muito grande em nós todos. É isso aí que eu queria dizer. Bom, meus amigos, eu estava ainda há pouco é hoje mesmo, conversando com o Aldo Arantes, que foi o presidente da UNE, durante o qual foi fundado o CPC da UNE. Ele está com mais de 80 anos, mas está inteirinho, certo? Mais inteiro do que eu, que tenho 72, certo? Mas aí ele estava dizendo uma coisa lá que eu achei interessante, que ele disse o seguinte: olha, eu fui da AP, né, da Ação Popular, que não existe mais, fui do Comitê Central do PCdoB, fui preso depois da chacina da Lapa, fui torturado, certo? Fui julgado, tudo isso aconteceu, mas as pessoas só me conhecem como ex-presidente da UNE. Eu até hoje não sei porquê. Aí ele disse: deve ser por causa do CPC, né, o Aldo? Aí disse: não, ele não acha que é isso não, certo? Ele acha que é porque é da campanha da legalidade, porque durante a campanha da legalidade ele foi para o Rio Grande do Sul ajudar o Brizola lá, a resistência contra o golpe de Estado, que, aliás, a gente ganhou, certo? A gente perdeu depois, mas aí, nessa época nós ganhamos a batalha. Então, vejam vocês, eu fiquei pensando isso, o Aldo, é verdade, a campanha da legalidade teve um papel em eternizar ele como ex-presidente da UNE, mas o CPC é uma coisa impressionante, que é importante, certo? Aliás, esse é um indivíduo que pode tirar essa dúvida sobre o financiamento do CPC. Eu, particularmente, acho que havia, mas isso é outro problema, certo? Eu não vou entrar agora nessa questão. Olha, tem uma questão que eu acho que é importante. No meu prefácio aí para o livro, para Estética da Esperança, eu me ative às minhas relações pessoais com o Denoir. Fiz o possível lá para isso, um prefácio curto, certo? E foi bom porque aí o Gabriel pôde fazer um prefácio bastante longo lá sobre a vida do Denoir, certa obra, etc., essas coisas todas. Agora, eu acho que a gente tem que situar historicamente a obra do Denoir, porque vejam vocês o que é o Brasil. Eu não estou ignorando que no século XIX existia a cultura brasileira, existia José de Alencar, Machado de Assis, essa gente toda aí existia. Agora, objetivamente, antes da Revolução de 30, o que era, e eu vou dizer porque que eu estou me referindo a isso agora. Antes da Revolução de 30, o que era a cultura brasileira de importante? Era o famoso modernismo paulista, certo? Que, no fundamental, estava voltado para fora, certo? Com exceção de uma peça, e aí, segundo um amigo meu que é poeta lá no Rio Grande do Sul, diz que a única peça que ele acha do modernismo paulista que estava voltada para dentro do Brasil era Rei da Vela, certo? Fora isso, ele acha que o resto estava tudo voltado para fora. E realmente o futurismo italiano era o ideal deles lá. Objetivamente, meus amigos, é o seguinte, entendeu?
do modernismo paulista, quem é que lê Macunaíma até o final? Eu, pelo menos, não consegui até hoje, certo? Não, é o tipo da coisa, e nem os livros do João de Andrade eu também não consigo ler até o final. Mas, seja lá como for, ou depois de 1930, tem uma modificação na cultura brasileira. Você vê que surge Graciliano, surge o Jorge Amado, surge o José Lins do Rego. Aliás, o José Lins do Rego, durante essa época, num livro chamado Gordos e Magros, que é um livro de crítica literária, diz uma coisa importante, certo? Que o modernismo no Nordeste não era a mesma coisa que o modernismo em São Paulo. E aí cito Gilberto Freire como exemplo lá, e dá uns exemplos a respeito desse negócio. Por que eu estou falando nisso? Porque o Carlos Diegues, que foi do CPC, disse uma coisa importante sobre o cinema novo. Ele disse o seguinte, que o cinema novo teve que se amparar na literatura nordestina porque havia que ter alguma base para essa literatura. E, realmente, se vocês repararem, apesar do avanço na literatura que houve após 1930, certo? Eu, sinceramente, eu não sei qual é a sua opinião, porque eu, inclusive, gosto de Marcelo Zona Sul e de André Cari Coragem, certo? Agora, objetivamente, eu não consigo gostar de Humberto Mauro. Eu acho chato para burro, certo? Para dizer a verdade. E se for o descobrimento do Brasil, aí pior ainda. Aí eu acho mais chato ainda. A música é Vila Lobos, né? A música é do Vila Lobos. Mas o filme em si, certo? Eu vou te contar, é difícil. Ganga Bruta é um pouco melhor. Certo? Ganga Bruta é um pouco melhor. Mas o descobrimento do Brasil, por exemplo, é bastante chato. Então, objetivamente, vejam vocês, a obra do Denoir, ela, de certa forma, é uma síntese da cultura brasileira durante esses anos todos, inclusive da chanchada, certo? Porque se subestima para burro a chanchada, que a chanchada, etc., era um negócio comercial, isso, aquilo, outro, caramba, mas existiam elementos na chanchada que eram elementos da cultura nacional, que eu acho que o Denoir, por exemplo, se você vê Amante Muito Louca, você vai ver que, objetivamente, certo, existiam elementos da chanchada que ele conseguiu transportar para uma estrutura de obra bem mais digna, bem mais elevada do que a chanchada, objetivamente. E quanto ao teatro, o que eu conheço dele é realmente o que a nossa companheira ali citou, querem manter a minha carteira. Eu acho que é o seguinte, entendeu? Se o Brecht podia usar o teatro de cabaré como exemplo, por que nós não podemos usar o teatro de revista? Não existe nenhuma razão para uma coisa. É o tipo do preconceito cultural você achar que não é possível você utilizar o teatro de revista, tal como o Brecht, por exemplo. O Brecht ninguém reclamou, porque ele utiliza. Quer dizer, na época deviam ter reclamado, né? Que, afinal de contas, num país nazista, certo, deviam ter reclamado. Mas, objetivamente, historicamente, ninguém reclamou que ele usou o teatro de cabaré como forma de certas peças que ele escreveu, certo? Então, o que nós temos aí esse amálgama. Se vocês virem esse livro aí que a gente fez de coletânea, certo, que o Gabriel organizou, eu prefaciei uma parte, ele prefaciou outra, eu acho que tem duas coisas importantes. A primeira é uma colocação basicamente nacionalista, ou seja, nosso problema principal é a intervenção do imperialismo cultural dentro do país. Então, esse é um problema sério, inclusive no cinema, certo? Aliás, no caso do livro, dos artigos reunidos no livro, é principalmente no cinema que ele examina essa questão, que são os artigos que ele publicava na Hora do Povo. A segunda questão é o seguinte, a trajetória dele, através da entrevista que tem no final do livro. E eu achei muito interessante a trajetória. Eu, por exemplo, não conhecia a trajetória do Denoir. E olha que eu era amigo dele, mas mesmo assim não conhecia aquela trajetória lá, em que ele mostra como é que, inclusive, ele era um bom ator, certo? Um bom ator, um ator premiado, inclusive, certo? Uma coisa bastante importante para nós. E quando o Sérgio Rubens
de Araújo Torres teve a ideia de estabelecer o CPC aqui, certo? E a ideia dele foi trazer o Denoir, certo? E foi uma coisa importante. Bom, isso daí eu não vou me estender mais sobre isso, por causa que tem debate, e particularmente estou desde cedo no ar, estou um pouco cansado, certo? Mas eu diria o seguinte, que tem algumas questões pessoais que eu particularmente não coloquei no prefácio. Por exemplo, vou dar um exemplo, aliás, alguns exemplos, todos eles retirados de um único episódio, que foi o velório dele, certa coisa. Por exemplo, eu não coloquei lá o discurso que o Otton Bastos fez, que foi um excelente discurso, certo? Que o Otton Bastos fez. Não coloquei lá o sofrimento do Sérgio Rubens a respeito disso. E não coloquei lá, principalmente, o aspecto do Denoir no velório, certo? Que eu descrevi para uma amiga, como que ele estava parecendo um anjo, e realmente estava parecendo um anjo. Então, são coisas importantes que a gente tem que simplesmente rememorar, e eu aconselho vocês a lerem o livro, certo? Pode até pular o meu prefácio, não tem problema nenhum, certo? Agora, o resto do livro, certo? Se vocês puderem ler, eu acho bom. Obrigado. Já que ninguém quis perguntar, eu vou aproveitar. Não, assim como comentou... Estou aqui, perdão. Como comentou o Carlos, eu acho que a trajetória do Denoir ela chama bastante atenção, né? E me chamou muita atenção por uma coisa, porque eu sou de uma geração que fez parte da UMES e tal, que não conviveu com o Denoir, né? Chegou aqui após o falecimento do Denoir. E, como também disse a Roberta, na década de 90, quando o Denoir vem, se soma esse trabalho da UMES e tudo isso, existia uma enorme campanha contra o que foram as experiências do CPC da UNE, essa experiência nacional e popular na cultura, né? E aí me chama a atenção de como o Denoir faz esse movimento de continuar acreditando e achando fundamental uma experiência coletiva, como foi o CPC da UNE, como é o CPC da UMES, na capacidade de atuação que isso tem, né? Aí eu queria perguntar, tanto para o Carlos como para o Xavier, o que eles acreditam que foi, né, para o Denoir ele manter essa crença, essa esperança. E um aspecto em especial, porque o momento como disse, aliás, como falou bastante o Xavier, o momento do CPC político da UNE, né, era outro. Era um momento até que, na entrevista, o Denoir cita muito como o momento que a gente acreditava na luta pela República Popular, né? E quando se monta o CPC da UME, já na década de 90 e tal, era um momento de avanço do neoliberalismo, né? Que eles estavam, assim, no primeiro momento, na década de 60, digamos assim, a gente estava com mais força, e depois, na década de 90, o lado de lá estava com mais força, né? E esse momento diferente também, de alguma forma, imagino eu, na cabeça do Denoir, provavelmente exigiria um CPC diferente, né? E se isso já foi, de alguma forma, tema de conversa, de bate-papo entre vocês, etc. e tal. É isso. Bom, é uma constatação, né? São momentos diferentes. Aliás, o próprio livro, esse livro Estética da Esperança, mostra bem toda essa trajetória que você coloca aí.
A trajetória política, no caso do Denoir, que é um reflexo das próprias circunstâncias que o país vivia, né? As realidades mudam muito, não é? As realidades elas tomam feições diferentes. Na verdade, pode até parecer que lá o extrato delas é semelhante, mas a forma como elas se apresentam são variadas, são diferentes, são diferenciadas. Então, é difícil até te responder, mas, enfim, é uma constatação humana. Se você for analisar a história do Brasil, é impressionante. Você começa, por exemplo, em 1870, quando o Brasil acaba a Guerra do Paraguai, os militares, que eram pessoas mais ou menos, sobretudo do Exército, que eram pessoas no segundo plano, as pessoas do primeiro plano eram mais, assim, do ponto de vista do imperador, eram mais a Marinha. O imperador tinha mais afeição pela Marinha do que pelo Exército. Talvez pelo fato de que o imperador, como uma pessoa erudita, uma pessoa que falava mais de 11 idiomas, se afinasse melhor com a Marinha, que era um quadro mais evoluído, do que com o Exército. Enfim, então isso gerava uma grande ciumeira no Exército. Acontece que, com a vitória do Brasil, os militares assumiram uma virulência muito grande, uma insatisfação enorme, querendo realmente abocanhar a fatia política, que eles se sentiam donos dela também. Eles se sacrificaram nos campos de luta durante 5 anos e achavam que, depois da vitória, eles tinham que ter alguma participação política, eles tinham que fazer parte da mesa de se banquetear também junto com os civis, que eles achavam de corrupto, etc., etc. Então, não é à toa que eles deram o golpe de 15 de novembro e se permaneceram durante alguns anos com militares no poder, Deodoro, depois o Floriano Peixoto, sempre, na verdade, enamorados do estado de sítio. E era uma realidade de uma época, né? Acontece que, se você for analisar bem, essa situação permanece até o dia de hoje, em circunstâncias diferentes. De repente, os militares também se sentem que têm que tomar o poder através da força, porque eles têm o poder da arma, enfim. São momentos diferentes da história, e, no entanto, quer dizer, o extrato é semelhante, mas as feições que os personagens assumem se diferem bastante em função de tantos anos passados. E é difícil você fazer um julgamento, mas não sei se eu te respondi exatamente ou se compliquei mais a tua cabeça. Mas o que eu quero dizer é que é difícil. A análise histórica é muito difícil de você interpretar, quer dizer, o comportamento de determinada pessoa em função de uma época que parecia um comportamento progressista, hoje seria um comportamento reacionário. Mas aí você tem que ver todo o entorno dele, por que ele tinha aquele gesto, enfim. Eu realmente não sei te responder, não sei te dizer, mas eu estou tentando aqui, na verdade, te embromar. Vamos ver se eu consegui entender o que você perguntou, certo? Que isso daí acho que o problema principal é esse, é entender o que ele perguntou, certo? Vê você o seguinte: o CPC da UNE, esse que foi fundado em 61, todo esse negócio aí, é uma consequência dessa cultura dita nacional desenvolvimentista e que é aberta pela Revolução de 30.
fundamentalmente, naquela época, eu me lembro, eu sou meio velho, eu me lembro que tinha um negócio de conhecer a realidade nacional, todo mundo falava nisso. Não, porque a realidade nacional, porque tem que conhecer a realidade nacional, todo esse negócio aí. E as publicações do CPC da UNE estavam em função disso. Por exemplo, os Cadernos do Povo Brasileiro, que foram editados junto com a civilização brasileira, eram nesse sentido, fundamentalmente, certo? Agora, 64 foi um corte na história brasileira. Fundamentalmente, foi dado um golpe contra o modelo econômico nacional que existia, certo? Um modelo econômico que durante 50 anos fez o país crescer em média, 7% ao ano, 6,7% segundo o IBGE, para ser mais exato. E, por outro lado, do ponto de vista da cultura, derrubou a cultura. É verdade que houve as manifestações de resistência que você se referiu, de vários, e principalmente da música popular, certas manifestações que conseguiram. E teve também, do ponto de vista do cinema, certo? Embrafilme, teve uma porção de coisas, mas a Embrafilme, durante a ditadura, devemos convir que era principalmente financiamento de porno chanchada. Aí tinha algumas outras coisas, certo? Mas tinha porno chanchada como não acaba mais, certo? Era isso aí, fundamentalmente, que você tinha. Então, veja você, a situação política e econômica atual é diferente daquela do antigo CPC. Agora, no fundamental, é possível o Brasil sair do buraco que ele está, que ainda está, fora dos trilhos do nacional desenvolvimentismo? Eu diria que não. Sabe por quê? Porque o que se chama de nacional desenvolvimentismo é, na verdade, o rompimento com a submissão, com os laços de subordinação ao imperialismo americano. É fundamentalmente isso que se chama, certo? É fundamentalmente esse o conteúdo. Sem isso, você não pode ter nenhuma espécie de progresso no Brasil. Então, no fundamental, apesar da situação política não ser a mesma, no essencial, a nossa luta no momento é para voltar a esses trilhos, certo? Coisa que está difícil, por causa que o governo atual até tem alguns progressos aí, mas, infelizmente, certo? Tem uma porção de questões. São os livros aí que eu botei para... entendeu? Então, essa questão que eu vejo. Eu não sei se eu entendi direito o que você perguntou, certo? Nitidamente, porque realmente está difícil de entender, entendeu? Ela veio cheia, me arrumou um debate na terça-feira, você imagina? Pelo jeito, tem um companheiro lá atrás e... Alô? Como o Denoir veria essa galopante fragmentação da esquerda nos tempos atuais? Essa o quê? Fragmentação galopante. Da esquerda? Eu tenho a impressão que ele não ia gostar muito, certo? Agora, tem certas coisas que não dependem da sua vontade. São objetivos. Digo, se fragmenta. Isso aí é em termos, certo? Se você for ver, abre a primeira página dos 10 dias que abalaram o mundo, do John Reed, e você vai ver a lista de organizações que tinha na Rússia antes da Revolução Russa, certo? A fragmentação era muito maior do que a do Brasil, certo? Muito maior mesmo. E, no entanto, eles fizeram a revolução, objetivamente. Então, isso é relativo. Essas coisas são... Olha, sinceramente, só nos resta ser otimistas, né? Eu sou o Raul, eu tenho uma pergunta que acho que é mais simples, que é a do Gabriel. Eu queria saber um pouco mais como que foi esse convite do Denoir para poder escrever na Hora do Povo, se ele veio junto com a criação do CPC da UMES, ou se já existia isso e posteriormente ele foi convidado. Ele já estava trabalhando no CPC. E aí a gente chamou ele para fazer uma coluna de cinema e vídeo.
lá. E aí ele escrevia, naquela época o Hora do Povo era um jornal diário. E daí ele começou a escrever lá, entendeu? Daí essa coletânea aí que nós tiramos o principal, certo, do que ele escreveu lá. Mas foi isso aí fundamentalmente, entendeu? Ele gostou da ideia, entendeu? E foi isso. Mais alguma pergunta? Bom, eu vou passar. Teve gente que me pediu um intervalo para ir no banheiro e tal, mas a gente já está atrasado. Ah? Opa! Democracia. Vocês votam por um intervalo antes do show ou? Acho que não. Então, bom, eu queria agradecer muito aqui a presença do Xavier, que abrilhantou aqui esses 2 dias. Queria agradecer a presença do Carlos, que foi companheiro de jornal do Denoir. Queria agradecer também a presença do Rui de Oliveira aqui. Lembrar, o Rui está ali, lembrar que o Rui fez, gentilmente, aquele caderno. É uma edição limitada, são 100, numerada, né? São 100 exemplares, que ele vai assinar cada um dos exemplares. Então, é uma coisa valiosa. Vocês imaginem o que isso representa, uma obra de um artista do porte do Rui, e tão limitado, numerado. Então, aproveitem, vai ter uma banquinha ali atrás. E já vou chamar o Caíto, então. Tá bom?